Oi, docinhos! Sejam bem-vindos novamente ao meu ateliê. Sintam-se em casa. Eu sou Andresa Cioli, especialista em bolos perfeitos com ganache. Trabalho com confeitaria há mais de 12 anos e estou aqui super ansiosa para ensinar a vocês a fazerem bolos perfeitos em ganache. E aí, eu quero saber como é que vocês estão, de onde vocês são. Coloca aqui no chat, assim como ontem, pra gente ir interagindo e eu ir conhecendo vocês, tá bom? Então, fica ligadinho aí que serão 4 dias de evento, sempre começando no mesmo horário, às 20 horas, tá? Então, fica aqui comigo, eu quero que você fique aqui comigo nesses 4 dias. Teve aula ontem. Hoje, quarta-feira e amanhã, quinta e depois sexta, nós finalizamos com a última aula. Aqui eu vou te mostrar o caminho para você fazer bolos perfeitos em ganache, usando técnicas que poucos revelam, mas que eu vou trazer aqui com exclusividade para você. Então, se você está aqui, parabéns, você faz parte de um pequeno grupo seleto que não tem medo da concorrência e isso te deixará com uma vantagem gigantesca. O curso é de graça, mas com qualidade de conteúdo pago. E é engraçado, né, gente? Tudo que é de graça as pessoas não dão valor. Mas pode ficar tranquilo que aqui eu tô te entregando o meu melhor. Não é porque é de graça que não tem qualidade. A qualidade desse mini curso gratuito é a mesma qualidade do meu curso pago. Então aproveita, pois conteúdo gratuito não se desperdiça, né? E aí eu quero saber se você vai ficar aqui comigo nesses 4 dias de evento. Eu quero que você coloque aqui no chat #persistente para eu saber se você está me acompanhando esses 4 dias de evento. Ainda teremos muita aula amanhã, sexta-feira, então fica aqui ligadinha comigo, grudadinha, que tem muita coisa para você aprender e eu tenho muita coisa para compartilhar com você. Então agora eu vou te pedir, né, que você se desconecte e fique ligadinho aqui no curso 100%. Se desconecta de tudo e fica aqui comigo, foca nesse nosso momento, porque esse conteúdo, como eu já te falei, não pode ser desperdiçado. Pega caneta e papel para anotar todas as dicas, porque sempre eu dou dicas exclusivas aqui para vocês. Então, não fica conectado a nada, se desconecta, fica só aqui comigo e vamos juntas aprender muitas coisas. Compartilha e compartilha. Compartilha com a sua amiga confeiteira, com um parente seu. Compartilha esse conteúdo gratuito com alguém que você acha que pode ajudar, que está precisando aprender a fazer bolos perfeitos em ganache também. Compartilha no seu Instagram, no seu Facebook, nos seus grupos de WhatsApp. Me ajuda a distribuir esse conteúdo gratuito para o máximo de pessoas. E como eu já te falei na aula anterior, né, na aula de ontem, muitas coisas acontecerão durante esse evento. Você vai ter mais ideias e criatividades e vai inovar na sua região com a nossa cobertura em ganache, né? Vai ter uma explosão de aprendizado, se apaixonar pela ganache, ganhar mais confiança. Enfim, muitas coisas acontecerão durante esse evento. Então, eu tô aqui só acompanhando a evolução e o aprendizado de vocês. Estou acompanhando todos os comentários aqui no chat. E vamos lá, o que já mudou na sua vida desde a aula 1. Na aula 1 eu te ensinei, dei várias dicas de como ter uma massa perfeita, né? E aí eu quero saber o que é que já lhe ajudou essa primeira aula, né? O que foi que você já aprendeu? Já conseguiu resolver algum perrengue? Você já tá mais criativa, né? Porque na aula de ontem também a gente já falou um pouco sobre a ganache. Me fala aqui no chat o que já mudou em sua vida desde a nossa aula 1.
que foi a aula de ontem. Eu quero saber em que eu já consegui te ajudar só com a primeira aula. E aí não perca o presente da aula que sempre fica no final, né? Eu vou te ensinar várias coisas durante a aula de hoje, mas só no final eu vou te passar as informações de como você obter a receita, que é o presente da nossa aula, tá certo? Então fica até o final para não perder nenhuma informação, tá bom? O que você vai aprender no Ganacheando com Andresa 2.0, que é o nosso mini curso gratuito que você está aqui participando, tá? Nós vamos te apresentar o mundo das ganaches, seus tipos e vantagens. Ontem eu já ensinei para vocês materiais que você precisa para começar e uma massa deliciosa, recheio, aplicação do recheio, montagem, caldo e prensagem é na aula de hoje. Também vai ter espátulando com ganache, receita de ganache, uma decoração top de um bolo 2 andares. Como eu já falei, né? O conteúdo desse mini curso está incrível e você não pode perder nenhum desses detalhes. Agora eu quero saber qual é o seu nível de comprometimento com a sua carreira. Você está super comprometida, média comprometida ou mínimo? Eu espero que você esteja muito comprometida a evoluir na sua carreira de confeiteira, tá? Eu estou aqui te entregando muito conteúdo e eu espero que eu desperte, se ainda não, durante essas aulas, eu desperte a sua vontade e o seu comprometimento, porque pra gente evoluir na confeitaria, né, nesse mundo da confeitaria, a gente precisa estar super comprometida. E aí eu quero que você coloque aqui no meu chat, né, aqui no chat do YouTube, eu me comprometo com a minha carreira a evoluir, né, minha gente? Eu espero muito. Eu tô aqui para ajudar vocês a evoluir na confeitaria. E o comprometimento é um ponto principal para a gente conseguir crescer e evoluir muito, tá certo? Então coloca aqui no chat que eu quero ter essa interação com vocês. Agora vamos seguir para o passo a passo de um bolo perfeito. E vamos à aula. Se você está aqui comigo nesses 4 dias de evento, de uma coisa eu sei, você também quer fazer bolos perfeitos em ganache. E para chegar na perfeição, nós precisamos seguir em passos firmes na direção correta. E eu, ao longo dos meus mais de 10 anos, né, de carreira, na minha árdua trajetória, descobri um caminho para bolos perfeitos e é o que eu vou te apresentar agora. O primeiro passo é ter os materiais corretos para fazer os bolos, né? A gente sabe que muita coisa dá para improvisar, mas alguns materiais a gente realmente precisa ter, como por exemplo, uma batedeira para fazer uma massa amanteigada. Como eu te falei, a gente consegue até fazer com a batedeira de ganchinho, né? Essas mais simples que tem 2 ganchinhos, batedeira de mão, mas já não dá para eu substituir por um liquidificador. Porém, se você tiver uma massa de método direto, do liquidificador você também consegue fazer. Só que para cada técnica a gente precisa sim de um material correto. E aí, se eu não tiver esse material correto, eu não vou ter o mesmo resultado, como é o caso da nossa massa amanteigada, né? Agora vamos aqui seguir. E o segundo passo é uma linha de produção organizada. Isso, gente, é super importante, tá? Quando você pensa em fazer bolo. Eu sei que por muitas vezes, até comigo isso já aconteceu. Eu tenho certeza que aí do outro lado já possa ter acontecido também. E você não ter uma linha de produção organizada no sentido de não saber qual é o dia melhor de fazer a massa, a montagem do bolo. E imagina que um bolo é feito assim de um dia para a noite, né? E não é bem assim. A gente não consegue fazer a massa hoje e já entregar para o cliente. A gente precisa ter essa linha de produção bem organizada e principalmente quando a gente tem um número de pedidos grandes, tá? Massa, recheio, tudo precisa ser feito em um dia e o nosso bolo precisa ficar lá descansando até o momento da decoração. Tá? Então você precisa ter isso muito bem estabelecido aí na sua cozinha para que tudo ocorra da maneira correta. Porque se eu faço
faço um bolo, acabei de montar e já quero decorar para entregar para o meu cliente, esse meu bolo não está estabilizado, ele está em temperatura ambiente, então as chances de dar um erro muito grande, o bolo desmoronar, como já aconteceu comigo em uma festa de 15 anos, para vocês terem uma noção, eu deixei tudo para fazer de última hora e esse bolo não estruturou bem feito. Então, no caminho que era como se fosse 5 minutos de carro, esse bolo já chegou lá torto. Então, se a gente não se organizar, assim como eu não me organizei naquela época, você pode ter um grande problema. Então, essa organização na linha de produção, ter o dia exato de fazer massa, recheio, montagem, tudo certinho, é muito importante e eu vou mostrar para vocês durante esse evento, tá bom? Agora vamos seguir para o terceiro passo, uma massa bem estruturada. Eu sei que todo cliente pede, eu quero meu bolo bem fofinho, bem molhadinho, mas saiba que se seu bolo for fofo demais, o seu bolo provavelmente, né, depois de montado e decorado, ele pode não ter uma estrutura. E principalmente quando nós falamos de bolos com ganache, né, que são bolos decorados, bolos de vários andares, a ganache, que é uma cobertura um pouco mais pesada, não é, e a gente que gosta, né, de fazer, eu particularmente gosto de fazer bolos altos, a massa mais indicada é a nossa massa amanteigada, que é uma massa úmida, fofinha e super estruturada. Ah, Andresa, eu posso fazer um bolo alto de vários andares com pão de ló? Até pode, tem muitas pessoas que fazem, mas as chances de dar erro são muito maiores. A massa chiffon até aguenta um pouco mais, mas a nossa massa estruturada, uma massa amanteigada, é o mais indicado para a gente ter bolos perfeitos, altos e super seguros. Então, tem que ter uma massa super estruturada, mas que ainda assim seja fofinha, úmida e muito saborosa. Agora vamos seguir com o quarto passo, que são recheios na consistência correta, né? E o que eu vejo muita confeiteira errando, né? Eu recebo muito feedback no direct de pessoas que não são alunas, que compartilham comigo, o bolo tombou justamente pela consistência do recheio, porque essa parte, gente, é muito importante. Imagina você fazer um bolo, montar um bolo com um recheio super molinho, né? Esse bolo gelado, ele até que vai se manter estável, mas quando voltar à temperatura ambiente, esse recheio vai começar a escorregar e às vezes antes de você conseguir decorar, quando você vai passando a espátula, o recheio vai começar a vazar, enfim. O recheio precisa sempre estar na consistência correta. E eu vou ensinar para vocês também aqui um recheio no ponto correto para vocês aprenderem tudo nos mínimos detalhes e não passar por esse perrengue, tá bom? Agora vamos lá seguir com o quinto passo, montagem e prensagem. Essa também é uma parte muito importante, porque não importa você ter a massa perfeita e o recheio perfeito na consistência correta se você não domina essa parte da montagem. Tudo precisa ser feito da maneira correta. A quantidade exata de calda, a quantidade exata de recheio. Tem muito cliente que fala, eu quero meu bolo super molhadinho, com muito recheio. E às vezes, quando a gente faz isso, acaba desestruturando o processo do nosso bolo, a montagem do nosso bolo. Então, ele precisa estar tudo... É mais fácil, né? Eu vou mostrar para vocês, mas é mais fácil a gente distribuir camadas de recheio do que colocar recheios muito grossos, porque acaba pesando a massa, se molhar demais, a massa desestrutura e aí não vai ficar na consistência correta, o bolo pode até abrir e acontecer rachaduras depois no seu bolo decorado. Enfim, esse processo de montagem é muito importante e eu vou ensinar para vocês, dar todas as dicas na aula de hoje, então fica bem ligadinha. Agora vamos seguir aqui com o sexto passo, que é a cobertura em ganache. A cobertura a ganache é super simples de fazer, tá? Mas nós temos proporções certas para ter resultados perfeitos e também a maneira de fazer.
Eu acredito que você aí do outro lado, né, já tenha tentado fazer ganache e sua ganache ou ficou talhada, ou começou a soltar um monte de óleo, ou não ficou firme o suficiente, ou ficou dura demais. E aqui nesse mini curso eu vou te dar todas as dicas para você ter esse sexto passo de uma maneira, fazer esse sexto passo de uma maneira perfeita e ter um resultado muito bom. Porque até a parte de espatular também tem algumas dicas. E eu vou te ensinar aqui durante esses 4 dias de evento. Por isso que eu quero que você fique aqui ligadinha comigo em todas as aulas. Porque cada aula eu te dou uma dica exclusiva, dica que vale ouro de verdade, tá bom? Agora vamos seguir aqui. E o 7º passo, que é a decoração perfeita, né? Eu que gosto muito de criar, adicionar decorações e que sejam decorações que a gente não use aquela decoração de scrap tão tradicional, né? É muito fácil pegar um papel, uma decoração de papel, por mais linda que seja, e colocar no bolo. Mas aqui eu quero que você pense fora da caixa e você crie. Então eu vou te dar algumas dicas, né? Vou te ensinar algumas decorações com pasta americana, que aí você vai se diferenciar da concorrência, né? A decoração do nosso bolo, a parte estética é tão importante quanto o sabor. Então esse ponto também é muito importante para a gente ter um bolo perfeito com o ganache e ter uma decoração perfeita, né? E aqui eu vou te ensinar 2 decorações, ó, incríveis, que vocês vão ficar apaixonados com certeza. E agora vamos para hora da mão na massa. Agora eu vou te ensinar a fazer um recheio maravilhoso, montagem do bolo, calda, enfim, todo passo a passo para a gente ter um bolo bem montadinho, bem perfeito. Vamos lá para a nossa aula de hoje. Agora vamos dar início à nossa aula prática, né, digamos assim. E antes de fazer a receita da nossa ganache, eu preciso falar um pouquinho para vocês sobre os chocolates. Sim, aqui nós vamos usar chocolate mesmo, tá? O chocolate nobre, não é cobertura fracionada. Apesar de poder ser usada a cobertura fracionada para cobertura, aqui nós vamos fazer agora uma ganache para recheio. E para recheio, nós precisamos usar o chocolate nobre, porque a cobertura fracionada não é tão rica em sabor quanto o nosso chocolate de verdade, tá bom? E aí vamos falar um pouco sobre cada tipo de chocolate. Os chocolates mais conhecidos, né? Vou até mudar aqui a ordem. Na confeitaria, né? Os mais comuns é o meio amargo, o ao leite e o branco. E por que que eu quero te falar sobre os chocolates? Porque quando a gente vai fazer uma receita de ganache, para cada chocolate vai precisar de uma quantidade específica de líquido, tá? O chocolate meio amargo, por exemplo, ele tem uma quantidade maior de sólidos de cacau, tá? Ele é um chocolate que vai precisar de um pouco mais de líquido. Já o chocolate ao leite, na composição dele, tem massa de cacau, manteiga de cacau e leite. Consequentemente, já é um chocolate mais cremoso do que o nosso chocolate meio amargo, que ele tem uma porcentagem maior de sólidos de cacau, que é a parte escura do cacau, tá? Aqui já vem menos sólidos de cacau, um pouco mais de manteiga e ainda é acrescentado o leite. Aí já é uma quantidade um pouco menor de líquido do que se eu fosse fazer uma ganache com o meio amargo. E aí nós vamos para o branco. Quando a gente vai trabalhar com o chocolate branco, é ainda menos, porque o chocolate branco, ele só tem a manteiga de cacau, por isso que ele é clarinho. Ele não tem a parte escura do cacau, que é a massa do cacau. No chocolate branco, ele só tem a manteiga. E tem até aquela polêmica, né, de chocolate branco não ser chocolate, mas ele é sim, porque ele tem parte do cacau, que é a manteiga do cacau. E ele é sim considerado um chocolate, apesar de ser clarinho, tá? Então aqui, ó, na ordem decrescente, aqui vai mais líquido, aqui vai médio, digamos assim, e aqui vai menos líquido. E o que eu quero te explicar com isso é que a receita que eu vou te ensinar aqui de ganache é uma receita de ganache ao leite, tá? Se eu for fazer com o meio amargo, vai ser um pouco mais de líquido. Se eu for usar o branco, é um pouco menos de líquido. Só para você entender aí como é que funciona as ganaches. Para cada chocolate que eu usar,
a receita sempre vai mudar, a proporção da receita sempre vai mudar para a gente ter resultados perfeitos, tá certo? Então, sabendo disso, vamos seguir com a nossa receitinha de ganache, tá? Mas antes de seguir com a receita, eu preciso passar mais uma informação aqui muito importante. Aqui eu tenho o chocolate da Cical, aqui eu tenho da Calebu, aqui é outro da Cical, mas eu uso também o da Melken, né? Harold Melken. Também uso da Selecta, Namur, enfim, tem várias marcas que você pode encontrar de chocolate nobre, tá bom? Mas saiba que, mesmo que você use o ao leite, se você usar ao leite de várias marcas diferentes, ainda assim a proporção pode modificar um pouco, tá? Porque cada fábrica vai escolher a formulação para o seu chocolate. Então, tem uma fábrica que pode querer com mais sólidos de cacau, deixando esse chocolate mais firme. E tem fábrica que vai colocar mais leite no chocolate ao leite, deixando esse chocolate mais macio. E isso também pode interferir no resultado final da nossa ganache, tá? Mas o mais maravilhoso de ganache é que nunca é uma receita perdida. Se você faz a ganache, aqui eu tô usando o Cical, tá? Vou usar o Cical. E aí, quando você for fazer, faça exatamente com ele, que você vai ter a mesma receita. Vamos lá. Aqui eu tenho o meu chocolate. Eu tô usando o chocolate da Cical, tá? Ele já vem assim, gotinhas. Mas, se você for usar o de barra, é só picar ele, deixa ele em pedacinhos assim, médios, não deixa muito grande, tá? Pra ter um derretimento mais fácil. E é o mesmo conteúdo, tá? Só que uns vêm em gotinhas, o que facilita demais a nossa vida, e outro vem em barra, e aí você que vai escolher na hora de comprar. Mas saiba que o conteúdo é exatamente igual. Como eu já falei, aqui eu tô usando o chocolate da Cical, tá? O ao leite. E aqui eu tenho o meu creme de leite. Vamos fazer uma receita de recheio de chocolate ao leite. Mas, Andresa, eu posso usar essa ganache para cobrir os meus bolos? Pode também, se assim você quiser, mas essa não é a proporção nem a forma correta para uma ganache de cobertura, tá bom? Aí eu já tem técnicas diferentes. Quando a gente fala de ganache, é só chocolate com líquido, né? Ganache é emulsão de chocolate com algum líquido, mas nós temos proporções e formas de fazer diferenciadas, tá? Aqui é uma ganache de recheio, tá? Mas, eu quero usar como cobertura. Você pode usar, mas é uma ganache que vai ficar mais cremosa. Não é aquela ganache que a gente toca e fica sequinha ao toque, tá certo? Até a forma de fazer também é um pouco diferente da minha receita para cobertura, mas isso eu vou ensinar também uma receita de ganache para cobertura aqui no curso para vocês. Mas agora vai ser para recheio para a gente usar na aula de hoje, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui com esse chocolate é colocar para derreter. E aí o derretimento, tem muitas pessoas que possam ter dificuldade, mas é só você seguir a regra de 30 e 30 segundos, retirando sempre ao término dos 30 segundos para mexer e ver se esse chocolate está totalmente derretido. O que é que eu não posso fazer? Pego esse chocolate e coloco lá direto 2 minutos. Provavelmente esse tempo já vai queimar o meu chocolate, tá? E se você não tiver um micro-ondas, pode sim derreter em banho-maria tranquilamente, tá certo? Agora eu vou levar o meu micro-ondas, 30 segundos. E ao término dos 30 segundos eu vou retirar, mexer e verificar se já começou o derretimento do meu chocolate. Já se passaram 30 segundos e vamos ver o que foi que aconteceu aqui, ó. O chocolate começou a querer derreter, mas ainda não está derretido, olha, ainda está bem firme. Então, eu volto mais 30 segundos para o micro-ondas. Aqui já se passaram mais 30 segundos e vamos ver. E olha só mais 30 segundos, olha o tanto que derreteu o meu chocolate. Aqui, gente, muitas pessoas normalmente levam novamente ao micro-ondas.
E o que é que acontece? Acaba acontecendo o superaquecimento desse chocolate, em alguns casos até a queimar. E chocolate queimado é chocolate perdido. A gente não consegue recuperar, tá? Então, quando ele já derreteu, ó, aqui derreteu 80% já do chocolate, só tem um pedacinho ou outro, eu vou mexendo, porque o calor do chocolate derretido vai derreter esses pedacinhos que ainda estão firmes. Então, eu só vou aqui mexendo até essa mistura ficar completamente fluida e homogênea, tá? Sem nenhum pedacinho. E aí sim, nós vamos seguir com o passo a passo, né? O processo da nossa ganache. E olha só, aqui o chocolate já está totalmente fluido. Não tem mais nenhum pedacinho de chocolate que não derreteu, ó, do chocolate mais firme. E agora já podemos seguir com a receita da nossa ganache, tá bom? Então, o chocolate está derretido. Aqui eu não preciso esperar chegar em nenhuma temperatura exata. Também você pode estar do outro lado imaginando chocolate nobre. Então eu preciso fazer a temperagem do meu chocolate para poder fazer uma ganache. E aí eu vou te falar que não. A temperagem do chocolate só precisa ser feita quando a gente vai precisar fazer uma casquinha, um ovo de Páscoa, tudo o que precise que o chocolate fique firme. Aqui não, nós estamos fazendo uma ganache, então não é necessário fazer a temperagem desse chocolate, tá? Basta derreter e adicionar o líquido na proporção correta, tá? Aqui, para ganache de recheio, é super simples, a gente não precisa verificar a temperatura, diferente de uma ganache para cobertura, que normalmente tem temperatura exata, tem técnicas mais específicas. Aqui, como é para um recheio, basta fazer dessa forma. Aqui eu tenho o meu creme de leite, tá? Creme de leite eu tô usando de 20% de gordura, mas pode ser um creme de leite de 17% de gordura, que é o que a gente mais encontra com facilidade, tá bom? Escolha um creme de leite que você já goste de usar, que ele seja bem maravilhoso. Eu gosto dos de 20% de gordura, porque um creme de leite com 20% de gordura vai deixar minha ganache mais cremosa. Assim como se você tiver um creme de leite com mais porcentagem de gordura, também pode utilizar, tá bom? Então vamos lá, que eu vou adicionar o meu creme de leite. E vamos misturar, emulsionar essa ganache. E aqui você pode usar um fouet, pode usar um mixer, mas como eu tenho pouca quantidade, não preciso de nada muito específico. Basta ir misturando com a minha espátula de silicone, raspando sempre a borda e o fundo, para ficar tudo bem homogêneo. E assim ficou a nossa ganache. E aí você, pela imagem, você consegue observar que ela tá uma ganache brilhosa, bonita, mas é uma ganache bem líquida. Nesse ponto aqui, eu não acho ideal para rechear um bolo. Então, ganache, sempre que eu faço ganache para recheio, eu preciso que ela descanse pelo menos 8 horas em temperatura ambiente. Eu não gosto de colocar e acelerar esse processo de cristalização na geladeira, porque a geladeira vai deixar ela firme e a gente não vai conseguir utilizar ela facilmente. Então, eu deixo por pelo menos 8 horas em temperatura ambiente e daqui a pouco eu pego a outra ganache que eu já deixei descansando para mostrar para vocês como é que ela fica após esse tempo de descanso, tá bom? Então, sempre que eu faço ganache, eu preciso que ela fique lá paradinha descansando para obter a cristalização e aí sim ficar no ponto cremoso, perfeito para rechear os nossos bolos. Então, aqui, ó, o que é que eu faço? Fiz minha ganache. Eu vou deixar ela descansando, mas eu não posso deixar ela assim, aberta. Eu gosto de pegar, ó,
um plástico. Deixa eu pegar aqui. Um saquinho plástico, pode ser plástico filme, tá? Eu gosto de colocar em contato, ó. Coloco aqui bem em contato com a nossa ganache, para que não forme uma película mais grossa, mais ressecada aqui por fora, tá bom? Então, eu sempre, até quando eu faço recheio de brigadeiro também, eu sempre coloco um plástico em contato. E aí vai ficar descansando por pelo menos 8 horas, tá? Normalmente eu faço na noite anterior. Se eu sei que eu tenho um bolo para amanhã, eu já deixo essa ganache pronta, faço, é rapidinho, né, de fazer. E aí no dia seguinte ela já está cristalizada, cremosa, no ponto perfeito para rechear o nosso bolo. Agora eu vou te mostrar a nossa ganache que está aqui já descansada, já passou pelo processo de um pouco mais de 8 horas, né, de descanso, como eu falei para vocês, ó. Aqui a gente vai tirar o plástico filme. Plástico filme não, né? Um plásticozinho mesmo, ó. E olha a consistência que ela fica. Ó. Fica bem cremosa, ó, no ponto perfeito para recheio. Olha só como ela fica bem maravilhosa. E agora vamos seguir com a nossa aula de hoje. Agora que o recheio já está pronto, vamos partir para a parte da montagem. Agora vamos fazer nossa montagem, mas deixa eu te falar uma coisa. Vocês viram quanta coisa está envolvida por trás de um bolo, que você simplesmente bate o olho na internet, né, ou em alguma foto e acha simplesmente lindo porque foi muito bem decorado. Vocês viram quanta coisa está envolvida por trás desse bolo e quantos passos importantíssimos aconteceram na cozinha daquela confeiteira que estudou, se dedicou e estava segura do que estava fazendo em cada etapa. É assim que eu quero que vocês se sintam com o meu mapa do caminho para o bolo perfeito, seguras de que estão fazendo a coisa certa em cada passo e seguras de que o resultado final será incrível. Gente, deixa eu aproveitar para responder uma pergunta que eu venho recebendo durante todos esses dias de evento, no direct do Instagram, aqui no chat. Vocês estão me perguntando se eu tenho um treinamento completo onde eu ensino tudo isso que eu estou ensinando aqui para vocês gratuitamente e muito mais. E sim, eu tenho o meu treinamento completo, que é o Mundo Encantado das Ganaches, onde eu te ensino do zero a ser uma confeiteira expert em bolos perfeitos em ganache. Mas agora não é hora de falar sobre o curso, foca aqui nesse conteúdo gratuito, que é o ouro que eu estou ensinando para vocês. Mais para frente eu vou falar sobre o nosso curso pago, mais especificamente na quarta aula, e te dar todas as informações que você precisa saber para garantir uma vaga no nosso curso Mundo Encantado das Ganaches, que abre as inscrições na próxima segunda-feira às 5 horas da manhã, e ainda tem um super presente para as 100 primeiras inscritas. Mas vamos falar disso depois, né? E vamos continuar aqui na montagem do nosso bolo e depois a gente fala mais sobre isso. Já estou com todo o meu material aqui separado e agora vamos colocar a mão na massa e fazer a montagem do nosso bolo, tá? Meu recheio de ganache está aqui, o bolo, lembra que a gente embalou o bolo, ó, tá bem embaladinho aqui com plástico filme na aula de ontem. Vamos usar ele aqui na aula de hoje. Vou fazer também a calda, te mostrar como é que a gente faz. Sobre os materiais, eu vou falando de cada material durante a aula, tá? Então, eu já vou começar na prática e aí cada material que eu for utilizando, eu vou mostrando para vocês e falando um pouco mais sobre eles, tá bom? Então, basicamente é isso aqui que eu preciso para montar um bolo, tá? Aqui eu tenho uma bailarina, eu gosto bastante de montar com a bailarina, porque aí eu vou girando, mas se não tiver uma bailarina, não tem problema, mas eu prefiro montar o bolo com a bailarina, tá? Vamos começar a aula fazendo a nossa calda. Super simples de fazer e dá um efeito muito bacana, dá um sabor muito especial e deixa o nosso bolo ainda mais molhadinho, tá bom? Aqui eu tenho água filtrada em uma bisnaguinha chuveirinho. Essa aqui eu comprei na loja Santo Antônio, tá? Mas tem um vídeo no meu Instagram, um vídeo já faz uns meses, eu postei ano passado, ensinando a fazer. Então, se você quiser, dá uma procuradinha lá no meu Instagram que você consegue encontrar esse vídeo, tá? Mas essa aqui eu comprei na loja Santo Antônio.
instantâneo. Também vou usar pasta de baunilha. Tô usando essa pasta de baunilha aqui da Gustosia. Eu amo a pasta de baunilha da Gustosia, tá? Ela é muito maravilhosa e eu uso para minha calda. Aqui eu tô fazendo um bolo de sabor tradicional, né? Uma massa amanteigada com recheio de ganache ao leite, mas se eu for fazer um bolo com frutas vermelhas, com a geleia, tá? Eu posso estar usando a pasta de frutas vermelhas, a pasta de morango, enfim, dá pra gente saborizar, tá bom? Muitas pessoas usam aquela caldinha tradicional de água e açúcar, tá? Se você quiser fazer essa caldinha, eu gosto de usar 3 partes de água para 1 parte de açúcar, ou seja, 300 gramas ou ml de água para 100 gramas de açúcar, coloca na panela e deixa ferver. E aí você pode saborizar com pasta de baunilha, com fava de baunilha, com essência, com o que você quiser. Mas a minha caldinha que eu uso é essa aqui, super simples de fazer e fica maravilhosa, porque a pasta de baunilha, ela também tem um percentual de açúcar, ela é meio adocicada. Então essa caldinha vai ficar com o sabor da baunilha e levemente doce, tá bom? Porque aqui a função é só realmente umedecer, então eu não gosto de usar essa caldinha com água, água e açúcar, porque eu acho que fica muito doce. Então eu prefiro fazer assim com a pasta saborizante, tá bom? Então, ó, vou abrir aqui minha pasta, vou colocar um pouquinho. E aí eu sempre faço no olhômetro, gente. Coloco bem pouquinho e misturo até eu ver que a coloração ficou levemente amareladinha, né? Fica com a corzinha da pasta. Ó, é só realmente pra saborizar, tá? Não precisa colocar muito. Se você coloca muito, vai ficar com um sabor muito forte de baunilha e aí não fica agradável. Aqui eu coloco até ficar essa coloração aqui. É bem no olhômetro mesmo, não precisa medir, só coloca um pouquinho e mistura aí com a água. E aqui nós já temos a calda de umedecer nosso bolo, super simples. E eu gosto também por ser muito prática, né, fazer dessa forma. Molhar só com água eu não gosto. Nada contra, já até fiz, mas agora eu prefiro usar assim com um pouquinho de pasta de baunilha. Essa aqui é da Gustosia, tá bom? Deixa eu guardar aqui pra gente continuar. E agora vamos lá. Já vou pegar o meu recheio e colocar no saco de confeitar. Eu gosto de rechear os meus bolos com o saco de confeitar, tá? Eu acho que acaba padronizando melhor a quantidade de recheio. Mas se você não quiser saco de confeitar, pode usar uma colherzinha para espalhar tranquilamente. O que eu te indico é que sempre pese a quantidade que vai em cada camada, para que seu bolo sempre fique naquele padrão e tenha aquela fatia perfeita. Porque se você colocar aí no olhômetro, acaba ficando uma camada mais grossa, outra camada mais fina, e o cliente gosta de padrão, né? Quando encomenda um bolo, da próxima vez ele quer a mesma quantidade. E para eu conseguir padronizar, eu gosto de usar esse bico aqui. É um bico da Wilton, tá? O nome dele é 1A. É um bico perlê grande, ele tem 1 centímetro de diâmetro, né? 1 centímetro de largura, e aí eu consigo padronizar a quantidade de recheio com esse bico, tá? Mas, como eu te falei, pode ser com a colher, enfim, a mão livre, se não quiser usar o bico. Aqui eu vou colocar o nosso recheio de ganache, aqui dentro do saco. Isso aqui, esse apoiador para saco de confeitar, que vocês sempre perguntam, esse cone, ele é da marca Prime Chef, tá bom? É muito bom, eu gosto muito de apoiar o saco para ir colocando ganache ou recheio. E é da marca Prime Chef, caso você queira um igual, tá? Ó, coloquei meu recheio e ele já está aqui, ó, com o meu bico 1A, tá? Vamos deixar ele aqui reservado e agora eu vou desembalar a minha massa. A massinha que a gente fez na aula de ontem. Ficou 100% em temperatura ambiente até agora. Eu vou passar aqui, cortar esse plástico filme e vamos desembalar. O plástico filme serve justamente para manter a umidade da nossa massa, tá? Então, sempre mantenha ele bem embaladinho para o nosso bolo ficar, ó, fofinho, úmido, como se tivesse sido feito agora, nesse exato momento.
E antes de cortar a massa, eu gostaria de agradecer a tanto feedback positivo, a tanto comentário positivo que eu tenho recebido durante esse evento. Eu estou muito, muito feliz e grata a cada mensagem. Estou muito feliz de verdade e eu gostaria de aproveitar e te pedir uma coisa. Se você acha que esse conteúdo pode ser rico, né? Pode ajudar alguma confeiteira, alguma colega sua, aproveita e compartilha. Compartilha no Instagram, compartilha no Facebook, nos seus grupos de WhatsApp e vamos ajudar esse conteúdo a chegar ao máximo de pessoas, né? Dessa forma eu te ajudo e você me ajuda também. Agora vamos continuar aqui no processo da nossa massa. E agora que a nossa massa já está desembalada, vamos cortar para nivelar essa massa, né? Partir ela no meio para a gente conseguir rechear. Porque aqui, se você quiser, você pode sim só colocar um recheio no meio e montar um bolo em cima do outro. Só que eu acho que não fica tão bacana. Eu prefiro sempre fazer, o mínimo que eu faço são 4 camadas de massa para 3 camadas de recheio. Assim eu acho que fica uma distribuição bacana para cada garfada eu pegar um pouco de massa e um pouco de recheio. Então o meu padrão é no mínimo 4 camadas de massa para 3 camadas de recheio, tá bom? Aqui eu tenho, ó, um nivelador, tá? Isso aqui serve para cortar a minha massa. Se você não tiver, pode ser uma faquinha, faca de pão, sabe? Vou até pegar a minha aqui para mostrar para você, ó. Pode ser uma faca dessa grande, ó, de cortar pão, que também serve para cortar bolo, pode ser tranquilamente. Porém, um nivelador desse, eu consigo cortar sempre a minha massa bem retinha, sem problema nenhum. Porque aqui, se eu não tiver o olhômetro bom, né, e minha mão também boa, o meu bolo pode ficar torto. E com o nivelador, não. Minha massa vai ficar bem retinha, tá? Nivelador pode ser de qualquer marca. Esse meu aqui não tem marca, mas eu sei que tem o igual da Celebrate, né? Da marca Celebrate. Mas tem vários, tem uns mais simples, que não tem essa armação aqui colorida. Qualquer nivelador vai servir, tá bom, gente? Mas, se você quiser procurar por um desses, coloca aí no Google, que com certeza você vai encontrar. A minha massa tem, cada disco desse ficou com 5 centímetros de altura. Eu vou regular o meu nivelador para cortar ao meio, ou seja, 2,5 centímetros de altura vai ficar cada disco. Se eu quiser fazer mais baixinho, eu até posso, mas eu não indico fazer. Não indico fazer a espessura da massa com menos de 2 centímetros. O máximo de espessura, assim, o mínimo de espessura são 2 centímetros de altura, que eu acho seguro. Quando a gente faz uma massa muito fininha, ela não tem estrutura para receber o peso do recheio. E aí a gente pode desestabilizar essa massa e aí ter problemas futuros no transporte do bolo ou depois da montagem, tá bom? Então aqui a gente vai nivelar, ó, ele tem algumas numerações aqui. A numeração não é referente, deixa eu botar aqui esse. A numeração não é referente à altura, né? Tem só numerações para você ter uma base, aí a gente consegue nivelar. Deixa eu ver aqui. Ó, esse aqui tá na numeração 7 e tá exatamente cortando o meio da minha massa. Então, para cortar, ó, a gente só vem aqui, ó, como se fosse uma faquinha. Vai e volta, ó. A gente vai fazendo esse. E aqui, quando chega no final, eu não gosto de vir até o final. Eu gosto de dar uma giradinha assim, ó. Porque se eu venho aqui só reto, acaba quebrando um pedaço dessa parede do bolo, tá bom? Então, quando vem aqui do meio pro final, eu dou uma giradinha assim, pra minha massa cortar perfeitamente e não ter nenhum problema. E olha só essa massa que maravilhosa, ó, super fofinha, úmida, muito maravilhosa. Aí aqui, ó, já cortei uma massa, ó, tá vendo? As duas ficaram no mesmo nível, na mesma altura. Olha só como ela ficou bem certinha, bem retinha, ó. E as duas exatamente iguais. Por isso que o nivelador é tão importante nesse momento, para a gente conseguir esse nivelamento perfeito das massas, né? Provavelmente com a faca eu não conseguiria deixar tão perfeitinho. Então aqui eu já tenho a minha primeira massa cortada, agora vamos cortar a segunda.
Nossas massinhas já estão cortadas. Agora eu vou empilhar aqui uma em cima da outra pra gente iniciar a montagem aqui. Então, ó, primeira parte do bolo que vai ficar aqui na base, tá bom? É sempre o fundinho da forma, ó. A parte que fica para baixo, né? Essa parte aqui, ó, é do topinho. Essa parte aqui, tá vendo? Ela não tem tanta estrutura para ficar como base. Então, a base vai ser sempre o fundinho da forma, que ela é sempre um pouco mais estruturada, menos fofinha que o topo, tá bom? Então, a gente sempre começa por essa base do bolo, né? O fundinho da forma, sempre colocando aqui para iniciar a nossa montagem, tá certo? Feito isso, nós vamos iniciar adicionando um pouco de calda. Calda, gente, é completamente opcional. Essa massa já é um pouco úmida assim, mas a calda ajuda a deixar ela mais molhadinha. E aí é opcional, você pode colocar ou não colocar. Só precisamos ter muito cuidado na hora de adicionar a calda. Não pode ser muito. Se você coloca calda demais, vai desestruturar essa massa e aí ela pode vir a abrir, ocasionando rachaduras depois no seu bolo ou desestruturação, se você molhar demais. O seu bolo pode desmoronar no transporte, então a gente precisa molhar, mas com cautela. Essa bisnaguinha chuveirinho é muito maravilhosa, porque aqui eu só dou uma volta e ela já adiciona a quantidade de calda ideal. Então, eu vou fazer assim, eu viro e aperto, ó, dando um giro até o centro. E aí, essa bisnaguinha acaba dosando e distribuindo a calda por todo o meu bolo. E deu para vocês verem aí no vídeo como é que funciona, né? Ela acaba distribuindo realmente por toda a massa e não ficando um lado mais molhado, outro lado menos, tá? Então, aqui já coloquei a primeira camada de caldinha. Agora, vamos para a primeira camada de recheio. Meu recheio já está aqui prontinho no saco de confeitar, e aí vamos adicionar esse recheio. Sempre que eu tô usando meu bico de confeitar, né, eu gosto de usar ele assim de lateral, tá certo? Eu vou até pegar aqui para exemplificar para vocês. Eu sempre gosto de fazer isso e mostrar para vocês, nas minhas aulas, como é que funciona. Se eu coloco o bico assim, se eu pressiono mais para baixo, ó, vai uma quantidade. Se eu deixo muito solto, vai outra quantidade. Tá vendo aqui? Nós já temos duas quantidades diferentes de recheio. Se eu deixo ele deitadinho assim de lateral e vou empurrando, ó, a quantidade vai ser sempre a mesma. Então, sempre que você for adicionar, sempre o bico assim deitado de lateral, tá? Para que a quantidade seja realmente padronizada e eu consiga distribuir esse meu recheio uniformemente por todo o meu bolo, tá? Então, sabendo disso, vamos lá adicionar o recheio. Eu sempre começo com meio centímetro para dentro, tá? Eu não começo aqui na bordinha, não vejo necessidade, porque depois com o peso da massa esse recheio vai ser expandido e ele vai chegar aqui na lateral, tá bom? Então vamos lá, ó. Vou pressionando e girando a minha bailarina, ó. Pressiono sem parar, aqui meu braço cansou um pouquinho, eu paro e volto para onde eu tinha finalizado. E venho até aqui. E vou seguindo a sequência, ó. Vou empurrando o recheio e sempre fazendo voltas. Ó. E a primeira camada de recheio do meu bolo já está pronta, tá? Aqui, caso você não vá fazer com o bico, né, seja a mão livre, nós vamos colocar aproximadamente 250 gramas de recheio em cada camada, de 250 a 300 gramas em cada camada para um bolo de 15 centímetros, tá certo? E agora vamos colocar aqui em cima a outra camadinha de massa, ó. Coloco essa camadinha de massa, centralizo, né? Ela precisa estar bem aqui centralizada com o bolo. E aí, mais uma vez, vamos colocar a calda. E vamos continuar com o recheio, seguindo
o mesmo padrão, tá? O bico assim meio de lateral e aí vamos adicionando mais uma camada de recheio. E após colocar a última camada de recheio, vamos finalizar com a última camada de massa. Agora, ó, lembra, o bolo tem 2 fundinhos, né? O primeiro ficou embaixo, o segundo fica aqui no topo, ó. Sempre essa parte do fundinho voltada para cima, que também é uma das partes mais estruturadas, né? Como eu te falei, fica a primeira embaixo e a segunda aqui em cima para finalizar. Vamos colocar mais um pouco de calda, né, na última camada também. E agora vamos fazer a prensagem. Que prensar, gente? No geral, prensar é amassar algo, né? Prensar realmente apertar, amassar, enfim. A gente não vai fazer isso no nosso bolo, mas esse processo a gente chama de prensagem, mas não vamos amassar o nosso bolo, porque quando a gente amassa o bolo, o que é que vai acontecer? Ele vai ficar com aparência de embatumado, de pesado, então a gente não faz essa prensagem literalmente, tá bom? Então é só um jeito de falar, porém não vamos amassar o nosso bolinho, tá certo? Então vamos lá. Aqui eu tenho uma tira de fórmica de PVC, tá, gente? Isso aqui vocês encontram em loja de produto de marcenaria, tá bom? Então, vocês vão encontrar isso tranquilamente em madeireiras, digamos assim. Isso aqui você compra uma folha grande e aí eu corto na altura que eu quero. Essa aqui tem 14 centímetros de altura, ó, que é a altura certinha que ficou o meu bolo no final, tá? Mas aí você pode fazer mais alto, mais baixo, de acordo com o bolo que você vai trabalhar, de acordo com a altura que você escolhe trabalhar com os seus bolos, tá bom? Então isso aqui é fácil de encontrar, mas pode ser substituído tranquilamente por uma tira de acetato, tá bom? Caso você não encontre, pode ser acetato tranquilamente. Aqui, ó, eu tenho um saquinho desses tipo saquinho de supermercado, desses aqui, ó. Eu já compro um rolo com vários, porque eu vou usando muito, uso para colocar em cima do recheio, uso para embalar várias coisas, para colocar aqui na minha massa. E aí o que é que eu vou fazer? Pego aqui esse saquinho, ó, eu abri ele, tá? E eu vou colocar aqui no meu bolinho. Pra que isso? Para que quando eu retire o acetato, o recheio não grude. No saquinho ele não gruda, eu consigo tirar tranquilamente e vocês vão ver isso quando eu estiver decorando esse bolinho. Esse aqui, eu vou deixar ele especialmente para ser decorado na aula 4, que é a nossa última aula. Eu tenho outros prontos que a gente vai fazer na aula de amanhã também, tá? Ó, coloquei o saquinho, vou pegar minha fórmica e vou fazer o quê? Dar uma abraçadinha nele. E eu dou uma leve apertadinha. Então, nesse momento, eu estou prensando levemente o meu bolo, né? Dou uma leve apertadinha, ó, só para ele ficar bem, a minha fórmica ficar bem fixa no meu bolo, ó. E aí, para deixar ele bem certinho, eu venho aqui com plástico filme. Ó, deixa eu abrir aqui com uma mão só, fica difícil. Ó, venho aqui com plástico filme, envolvendo para que essa fórmica fique bem segura aqui no meu bolo e não fique solta, né? Ó. Deixa eu tirar aqui esse bolinho, ó. E aí ficou bem certinho. Aqui eu vou dar uma leve apertadinha, bem de leve, só para o meu bolo se acomodar aqui dentro da minha fórmica bem certinho, ó. E agora vou passar plástico filme aqui no topinho também.
Olha só como o meu bolo está bem montadinho, bem perfeito. Ah, deixa eu falar uma coisa para vocês. Durante essa montagem do meu bolo, eu tirei uma foto e vou postar lá no meu Instagram. Quando terminar essa aula, eu quero todo mundo indo lá, comentar, falar o que achou dessa aula, tá bom? Não esquece. Ó, meu bolinho já está aqui montado. Essa é a parte fundamental do nosso bolo, vocês viram. Calda na quantidade correta, recheio também na quantidade e consistência correta, tá bom? E aqui a gente monta, coloca um plástico filme e esse bolo vai para a geladeira. Sim, vou colocar esse bolo na geladeira e ele precisa ficar descansando por pelo menos 12 horas na geladeira. Pra que, Andresa, isso? Para o meu bolo descansar, ficar todo perfeitinho. E na hora de decorar ele está totalmente perfeito. Eu nunca monto o bolo e em temperatura ambiente eu já decoro ou no mesmo dia, como eu te falei na parte de organização de produção hoje. Eu sempre faço o bolo um dia anterior. Eu poderia ter feito a minha massa recheio hoje, montagem, tá? E aí, no dia seguinte, eu faço só a parte de decoração, tá certo? Aqui, como a gente tem 4 dias de evento e cada dia eu te ensino uma coisa, eu te ensinei a massa ontem e você também pode fazer isso na sua produção. Fazer a massa no dia anterior com o recheio, né? O recheio ficou descansando. Hoje eu monto e amanhã eu decoro e entrego para o meu cliente, tá bom? Aqui ele vai ficar na geladeira descansando e na aula de amanhã eu vou usar ele na aula de sexta-feira, mas eu poderia usar ele na aula de amanhã, mas esse aqui vai ser especial, que vai ser mais uma decoração, receita de ganache, então eu quero fazer todo o processo com esse bolinho aqui que eu tô fazendo com vocês. Amanhã é muita técnica, também vai ter receitinha, então aguardem. Mas aqui ele vai ficar descansando por pelo menos 12 horas, não esqueçam disso. A gente não descansa não, mas o bolo sim precisa descansar por pelo menos 12 horinhas na geladeira. Agora eu vou colocar esse bolinho na geladeira. E agora vamos continuar aqui no outro cenário. E finalizamos a nossa aula de hoje. E nela eu te ensinei todo o passo a passo de como você montar um bolo da maneira perfeita. Ensinei a montagem, como cortar, um recheio maravilhoso, a calda, enfim. Essa aula foi muito incrível. E como eu sempre vou deixando o melhor para o final, né? Amanhã também a nossa aula está incrível, onde eu vou te ensinar como aplicar ganache, uma decoração maravilhosa, estruturação de um bolo de 2 andares. É muita dica, muita técnica exclusiva e você não pode ficar de fora. Você precisa estar aqui novamente presente na aula de amanhã, tá? Então, vamos aqui continuar. Atrações bônus, como você já sabe, né? O melhor sempre fica para o final e amanhã, como eu já te passei o que eu vou ensinar, nós teremos algumas atrações bônus na aula 4, tá? Que é a nossa última aula, sexta-feira. Então você tem que ficar aqui grudadinha comigo, porque cada dia tem uma dica exclusiva e imperdível, tá bom? Agora vamos aqui mais uma vez continuar e vamos falar da escada da sua jornada, tá? Você começou aqui me seguindo no Instagram, que nós temos uma escadinha para te demonstrar mais ou menos como é que tá funcionando a nossa relação aqui, né? Você começou me seguindo no Instagram e você estava aqui. Agora você está nesse degrau, que é no curso gratuito Ganacheando com Andresa 2.0, que poderia custar pelo menos R$ 197,00, mas eu decidi disponibilizar para vocês gratuitamente, sem cobrar nada, tá bom? E para quem decidir dar o próximo passo e elevar o nível, né? Crescer nesse mundo da confeitaria ainda mais, é entrar no meu mundo encantado das ganaches e se tornar uma fada ou um elfo da ganache. Mas isso, depois nós vamos falar sobre isso mais pra frente, tá bom? Então vamos lá seguir.
E agora é o momento gratidão. Eu gostaria de agradecer as minhas fadinhas e elfos da Ganache, pois com parte do investimento que eles fazem no curso, eu uso para disponibilizar esse curso gratuito aqui para vocês. Que você aí do outro lado pode pensar que é simples, mas não, a gente tem uma equipe toda aqui por trás, uma equipe de gravação, de suporte, para a gente conseguir transmitir esse mini curso gratuito da melhor forma para vocês. Então, muito obrigada, minhas fadinhas e elfos da Ganache, né, meus alunos, que sem isso, sem vocês, nada disso aqui seria possível, esse mini curso gratuito para vocês. Então, agradeçam aí também do outro lado aí no chat, tá bom? Agora vamos aqui continuar. O que você achou dessa aula? Coloca aqui no chat para mim, por favor, e me fala o que foi que você achou da aula de hoje. Lhe ajudou em quê? Vamos interagindo, eu quero saber se você gostou dessa aula. Tenho certeza que você gostou, porque foram dicas maravilhosos. Então já coloca aqui no chat pra gente ir interagindo e eu vou fazer o máximo para ir respondendo vocês, interagindo juntamente, tá bom? Agora vamos lá continuar. Agora vamos para o momento solicite o seu presente, que é a receita. Como eu já falei na aula anterior, para ter a sua receita, você vai precisar acessar um site, tá? Nós não vamos enviar no seu e-mail. Você precisa clicar no link que nós vamos deixar aqui no chat ou coloca lá no seu navegador o site recheiodiganache.doceturma.com.br. É só escrever esse site lá no seu navegador ou clicar no link que está aqui no chat e ter acesso à receita, tá? Então é isso, nós finalizamos essa aula por aqui. Gostaria de te pedir, aproveita, vai lá no meu Instagram no final dessa aula. Eu sempre posto uma foto referente à aula de hoje. Corre lá, vai deixar um like, vai deixar um comentário. Fala o que você achou da aula, tá bom? Eu vou amar ler e vou tentar responder o máximo que eu consiga. Quem não conhece ainda, meu Instagram é @AndresaCioli. Agora eu estou lá te esperando lá no Instagram. Estou esperando o seu like, seu comentário na foto. E é isso. Agora um beijo e até amanhã. Tchau, tchau.